Bora lá, meu povo, para o segundo bloco da aula. Agora a gente vai responder algumas questões para que o assunto aí seja fixado na mente, colado na memória de vocês, tudo bem? Questão 1. Interessante, mais uma vez, pausar o vídeo e tentar responder. Depois vocês vão voltar com a explicação. Questão 1. Atente para a relação dos termos em destaque, nos trechos a seguir, com a classificação apresentada. A camada de gelo que cobre a Terra diminuiu. Aqui eu já percebo que já tem um sentido completo. Ó, ele não precisa de complemento. E aí eu já dei a pista de que transitividade aqui se trata. A camada de gelo que cobre a Terra diminuiu. Se eu parar por aqui, vocês já vão entender. E aí, em média, 87 mil quilômetros quadrados por ano, de 1979 a 2016. Aqui a gente está diante de um verbo que intransitivo, tem seu sentido completo, não depende de outro complemento para que a frase tenha ali o seu sentido, beleza? Então esse verbo transitivo indireto aqui é, vamos dizer assim, que uma pegadinha, porque ele colocou ali em média um termo aqui circunstancial e induziu você, o examinador, a achar que esse verbo é transitivo indireto. E não, beleza? O verbo transitivo indireto, ele vai ser ali um verbo que vai ter o trânsito entre o próprio verbo e o seu complemento. O complemento aqui, eu não tenho esse complemento direto com o verbo diminuir. Aqui, o que diminui, diminui. Então, o verbo, ele é intransitivo. E o verbo transitivo indireto, ele vai transitar entre o próprio verbo e o seu complemento e vai se esbarrar no quê? Na preposição, que não vai deixar passar direto. Aqui você não vai ter essa ocorrência. Na 2, a estimativa resulta de. Agora a gente teria análise, o que resulta de alguma coisa. Então, o verbo que está pedindo a preposição para chegar até o seu complemento. Análise da equipe do físico e geógrafo Xiaoqing. O nome aqui, confesso que ficou difícil a pronúncia. Verbo intransitivo. Não, aqui vai ser ao contrário. Esse verbo aqui, agora sim, ele é transitivo indireto. Ele pede a preposição. O que resulta de alguma coisa nessa frase. Então, o verbo ele é transitivo indireto. E aqui está dizendo que é intransitivo, errado também. Essa diminuição foi ligeiramente compensada pelo aumento de 14 mil quilômetros quadrados por ano na camada de gelo do hemisfério sul no mesmo período. Está dizendo que é verbo de ligação, está correto. A gente passou aquele macete lá do PT Cafés, indicando ali os principais verbos de ligação, entre eles o verbo ser e o verbo estar. O verbo ser é o que mais aparece em provas. Só que essa nomenclatura ser, ela é diferente em alguns tempos, em alguns modos. Já falei para vocês isso. Por exemplo, essa diminuição foi pretérito perfeito. Então, esse ser, que deveria ser, né? Aqui foi. Mas não vai deixar de ser verbo de ligação. Olha só, essa diminuição foi pretérito perfeito. Essa diminuição era pretérito imperfeito, do indicativo estou falando. Essa diminuição será, olha a variação de nomenclaturas aqui para o verbo ser, futuro do presente. Essa diminuição seria futuro do pretérito. Que essa diminuição seja presente do subjuntivo. Se essa diminuição fosse pretérito imperfeito do subjuntivo, olha só o tanto de nomenclatura que a gente vai ter diferente aqui da escrita ser, mas o verbo vai permanecer ser de acordo aqui com o tempo, com o modo verbal. Então, o dever de casa, espero que vocês já tenham feito. Conjuga-me.net, coloca lá os verbos. Pode ser, vocês podem colocar os verbos de ligação para irem aí se familiarizando e olhem as conjugações. No presente é como? No futuro do pretérito, no futuro do presente, no pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, imperfeito, como fica essa nomenclatura? Questão aí de prática. Então aqui verbo de ligação, verbo ser. A mesma coisa na assertiva 4. A cobertura de gelo da Terra é importante porque reflete a luz do Sol, o verbo de ligação. Então a gente tem a 3 e a 4 aqui como alternativas para a nossa questão. Gabarito, letra C. C de quê? De sabonete. Isso mesmo. 2. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal, de acordo com a norma culta. Vamos começar aqui de baixo para cima, né? Por questões de logística. Sua ação implica em uma reação.
Falei na aula, na teoria, que o verbo implicar, no sentido de acarretar, não pede preposição em. Então, o correto seria: sua ação implica uma reação. Essa preposição em, ela não vai ser utilizada com o verbo implicar no sentido de acarretar. Errada, a letra E. Letra D. Cheguei na igreja mais cedo. Cheguei na igreja. Vocês vão se lembrar, tenho certeza, da foto que eu postei. A única possibilidade de você chegar na igreja é você entrar na igreja. A igreja tem uma rodinha. Você vai acoplar essa igreja a um veículo e seu motorista vai te levar na igreja. Você vai entrar na igreja, seu motorista vai te levar na igreja. Porque se for a igreja, a gente está falando ali da instituição, que vai ficar ali em determinado lugar, você vai chegar à igreja, à praça, ao cinema, ao teatro, com a preposição a e não a preposição em. Lembrando que esse na é a preposição em mais a. E esse verbo chegar aqui não pede a preposição em nesse sentido. Todos pagaram o barbeiro. Você comprou o barbeiro para pagar o barbeiro? Não. Você não comprou o barbeiro, você está pagando por um serviço, está pagando ao barbeiro. Né? Os verbos pagar e perdoar, quando se referirem à pessoa, pedem a preposição a, de maneira que vocês vão falar: paguei ao barbeiro, paguei ao meu devedor. Beleza? Letra B. Ele se esqueceu da planilha. Aqui a gente tem o verbo esquecer, né, que vai ter a mesma regência do verbo lembrar. Então, esquecer algo, esquecer-se, pronominal, de algo. Lembra da correlação do pronome? Vai exigir a preposição. Sem pronome, sem preposição. Então, aqui a gente tem o gabarito da questão. Ele se esqueceu da planilha. Mentor, e se eu tiro esse se, esse pronome? Ele esqueceu da planilha, ficaria correto? Não. Ele esqueceu a planilha. Beleza, mas aqui está correto. Ele se esqueceu da planilha. O juiz procedeu o julgamento. O verbo proceder, no sentido de dar início, pede a preposição a. Então, correto deveria ser: o juiz procedeu ao julgamento. Então, aqui a gente vai ter o gabarito letra B. Terceira questão. Em que opção a regência verbal está correta, de acordo com a norma padrão? Vamos lá. Letra A. Lembrando, né? Pause o vídeo, tentem responder. Ótimo. Sua decisão implicará aos prejuízos para a empresa? Implicar a alguma coisa? Se não pede a preposição em, também não pede essa preposição a aqui não. Sua decisão implicará os prejuízos para a empresa. Implicará prejuízos para a empresa. Então, essa preposição aqui, ó, implicará aos prejuízos da empresa, está incorreta. Não é o gabarito aqui, a letra A. Aquela era a pessoa de quem podíamos concordar. Olha só, quando a gente tem aqui esse pronome e a gente tem uma regência que vai pedir uma preposição, ela vai para antes do pronome, nesse caso aqui o quem. Aquela era a pessoa de quem podíamos concordar. Bom, vocês concordam de alguma coisa ou vocês concordam com alguma coisa? Então, como ficaria aqui a escrita correta? Aquela era a pessoa com quem podíamos concordar, porque quem concorda, concorda com alguma coisa. Preposição correta a ser usada, com. C. Aludiu o fato acontecido na semana passada. O verbo aludir aqui, ó. Quem faz alusão a alguma coisa. Então, aludiu ao fato acontecido na semana passada. Tranquilo? Letra D. Preferia mais. Vocês vão se lembrar da aula. Preferia mais ficar em casa estudando do que sair. Aqui a gente tem dois erros, não apenas um. Primeiro, o preferir, ele não aceita a expressão mais, 1000 vezes. Vocês vão sempre dizer: prefiro alguma coisa a outra. E aí, além disso, ele coloca: prefiro mais ficar em casa estudando do que sair. Esse do que também não existe na regência do verbo preferir. Então, correto: preferia ficar em casa a sair.
preferia ficar em casa estudando a sair. A correção aqui da frase. Sobra pra gente o quê? Letra E. O coordenador referiu-se a todos os candidatos. Quem se refere, refere-se a alguma coisa, a alguém. Então, correto. Foi usada a preposição e aqui a gente vai ter o nosso quê? Gabarito. Quarta questão. Antes de assistir o doente, o médico assistiu a um programa de televisão porque lhe assistia o direito a um descanso. Olha só. Aqui a gente teve aqui o emprego de vários sentidos do verbo assistir, né? De acordo aqui com a preposição que foi usada. Vamos lá, vamos ver se vocês se lembram aqui. Antes de assistir o doente, sem preposição, o médico, está falando de médico aqui, ele vai estar no sentido de prestar auxílio, de ajudar. Então, correto, sem preposição. Antes de assistir o doente. Correto, verbo assistir no sentido de ajudar. O médico assistiu, viu, que no sentido de ver, a um programa de televisão. Correto, usou a preposição a, porque nesse caso a gente vai utilizar a preposição a. Porque lhe assistia o direito a um descanso. O verbo assistir aqui no tempo de caber direito, ele também pede a preposição a. Se eu não me engano, na aula ficou... eu falei que ia falar mais um sentido do verbo assistir e acho que não falei, mas... O assistir no sentido de morar também pede preposição. Que preposição é essa? Aumentou a preposição em. Então, por exemplo, Luan assiste em Vitória da Conquista. Aqui está no sentido de morar. Luan mora em Vitória da Conquista. Então, aqui a gente teve, além desse verbo assistir no sentido de morar, a gente teve o emprego do verbo assistir de forma correta aqui em mais 3 sentidos. Ele tem 4 sentidos de acordo com a preposição ou sem preposição. Bom, esse verbo é importante, hein? Vocês devem se lembrar de que o verbo assistir só não vai ser utilizado, né, sem preposição no sentido de ajudar, de prestar auxílio. O resto vocês vão utilizar com preposição. 2. Visando apenas os seus próprios interesses. Eu avisei a vocês na teoria que o verbo visar no sentido de ter por objetivo, né, de almejar alguma coisa, pede a preposição a. E aqui ele não utilizou. Esse verbo aqui vai se assemelhar ao verbo aspirar, beleza? Aspirar a alguma coisa, visar a alguma coisa. Sem essa preposição aqui, a gente vai ter um sentido de mirar. Poderia ser ali o sentido de mirar o alvo, né? Visou o alvo. Aqui não. Visando apenas aos, correto seria seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Então, a 2 aqui ela está incorreta. Paguei-o com ouro, todo o prejuízo que sofreram com a destruição da seca. Aqui a gente tem um erro. Aqui vai ser uma questão também envolvendo pronome, mas esse verbo pagar, no sentido de fazendo referência à pessoa, eu falei o que para vocês? Que ele pede a preposição. E esse O aqui, pronome oblíquo, ele representa objeto direto. No caso aqui, se o objeto direto ele não tem preposição, né, e esse verbo ele foi empregado no sentido de pessoa, e o sentido de pessoa pede a preposição, eu preciso aqui usar um objeto indireto. Então, a construção correta com esse pronome deveria ser paguei-lhe com ouro todo o prejuízo que sofreram com a destruição. Esse lhe, ele vai ser utilizado aí, fazendo de forma implícita, na verdade, tendo de forma implícita aí uma preposição. Ele vai ser usado como objeto indireto na maioria das vezes. Então, se eu estou pagando a alguém, né, com preposição, referindo à pessoa, eu não posso falar paguei-o, porque esse O ele representa objeto direto. E eu quero me expressar aqui com objeto indireto, porque o sentido exige a presença da preposição a. Tudo bem? Então, correto? Paguei-lhe com ouro todo o prejuízo que sofrera com a destruição da seca. E aqui, mais uma vez, o verbo esquecer. Lembrando que esquecer e lembrar, eles vão ter a mesma regência, né? E esquecer-se e lembrar-se também. Jamais se esqueça, pronominal, olha o se, dos meus conselhos. Mais uma vez, aqui a gente tem um emprego correto, porque pronome
preposição, nos verbos lembrar e esquecer. Sem o pronome, cai o pronome aqui, cai também a preposição. Se eu fosse aqui retirar o pronome, jamais esqueça os meus conselhos. Então, a gente vai ter aqui a letra A1 correto, não é isso? O verbo assistir aqui em 3 sentidos distintos. A2 errada, porque esse visar pede a preposição a. A3 errada, porque pagar a alguém. Aqui eu precisaria de um objeto indireto, que seria representado pelo pronome lhe. E A4 correto. Então a gente vai ter A1 e A4. Vamos ver aqui se tem. Letra o quê? Letra B. Seguindo. Quinta questão. Marque a única opção que obedece. Olha só, o verbo obedecer aqui pedindo a preposição a, obedecer a alguma coisa, a norma padrão quanto à regência verbal ou nominal nas frases que seguem. Ou seja, a questão que é a alternativa correta. Na 2. Na letra A. É porque veio aqui novamente o verbo preferir. Eu ia falar pela segunda vez. Embolou a mente aqui. Letra A. Consumidores preferem mais. Preferem mais. Tá certo isso, aluno? Acredito que a essa altura da aula vocês já identificaram que essa construção não existe. Aqui a gente tem um termo que não se encaixa com o verbo preferir. Preferir algo a outro. Já está errado. B. Hoje todas as músicas que as pessoas gostam. Vocês se lembram do final da teoria, o uso da regência com preposição e com pronome relativo? Olha só. Hoje todas as músicas que as pessoas gostam. Pronome relativo que as pessoas gostam. Podem ser acessadas no celular, por exemplo, pelo Spotify. Quem gosta, gosta alguma coisa? Ou gosta de alguma coisa? De alguma coisa. Se eu tenho o verbo que pede a preposição, né, e que se relaciona esse pedido com um pronome relativo, essa preposição ela vai para antes do pronome relativo. De maneira que o correto deveria ser: hoje todas as músicas de que as pessoas gostam podem ser acessadas no celular, por exemplo, Spotify. C. Os smartphones também são usados para assistir vídeos pelo YouTube. Assistir vídeos no YouTube. Assistir no sentido de ver. Qual a preposição que pede? Preposição a. Assistir a vídeos no YouTube ou aos vídeos no YouTube. Se ele optasse por colocar o artigo. Aqui está sem o artigo. Então, a gente deveria ter pelo menos a preposição. Assistir a vídeos no YouTube. D. O medo ao tédio. Medo ao tédio? Medo de alguma coisa. O medo do tédio leva muitas pessoas a se manterem conectadas todo o tempo em que estão acordadas. Então, o medo ao tédio, o medo do tédio leva muitas pessoas a alguma coisa, mas aqui a gente tem a construção incorreta ali no início. Hoje professores pedem constantemente a seus alunos que deixem o celular e participem das aulas. Hoje, professores pedem constantemente a seus alunos que deixem o celular e participem das aulas. Ou seja, quem pede? Vocês aí, quando pedem, vocês não pedem alguma coisa a alguém? Então, pedir alguma coisa a alguém. Aqui a gente tem a construção correta. Pedir constantemente a seus alunos, a alguém, alguma coisa. Pode ser o contrário também. Esse alguma coisa seria o quê? Que deixem o celular e participem das aulas. Então aqui a gente tem um verbo, o quê? Com 2 complementos, um direto e um indireto. Verbo transitivo direto e indireto. A gente vai ter um objeto indireto, aquele regido por preposição, nesse caso aqui a preposição a, e o objeto direto. Seria o quê? Que deixem o celular e participem das aulas. Gabarito aqui, justamente a letra E. Seguindo, sexta questão. Chegamos ao fim do capítulo em forma de... Aqui a gente não tem relação com regência essa palavra, né? Mas a gente pode pular e ver
as outras assertivas aqui para achar somente pela regência. Discordo. Quem discorda, discorda de alguma coisa, não é isso? E aí você tem: discordo de certas damas e certos tolos que preferem, olha só, preferem mais. Vocês vão marcar preferem mais ali na letra D e na letra E? Acredito que não, né? Preferem o francês ao português. Olha só, aqui você tem preferem. Pela última aqui a gente já conseguiria responder. Preferir. Aí a letra A, preferir o português mais do que o francês? Mais que o francês? Não. O francês do que? Também não cabe do que. O francês ao português? Sim. Mais o português? Já para que está ridículo. Mais o francês? Piorou. Não pode. Expressões. Preferir mais. E do que? Preferir 1000 vezes. Tira isso da vida de vocês. Não pode. Essa construção ela é incorreta. Gabarito aqui, letra C de sabonete. Sétima questão. De acordo com a norma culta da língua, assinale a opção correta em relação à regência verbal. Pausem aí, tentem responder. Ótimo. Letra A. O soldado obedeceu todas as ordens. Opa. Obedecer e desobedecer a alguma coisa, a alguém. O soldado desobedeceu a todas as ordens. Faltou o quê? Nossa preposição. Esqueci, sem pronome. Olha só, esquecer e lembrar, sem pronome. Sem pronome. E ele colocou uma preposição. Olha só. Sem pronome, vamos essa aqui é a do pronome, ó. Sem pronome e colocou a preposição. Tá correto isso? Não. Eu preciso, ó, pronome, preposição. Sem pronome, sem preposição. Então, o correto aqui deveria ser: esqueci o nome desse cachorro. Ou esqueci-me, com pronome, do nome desse cachorro. C. Prefiro lutar do que. Olha só, não cabe também, né? Preferir algo a outro. Errado. Ele assistiu tudo sem dizer nada. Assistir no sentido de ver. Cadê a nossa preposição? Não tem. Errado também. Sobra pra gente o quê? Lembro-me. Pronome. Posso colocar o quê? Preposição. Ah, Mentor, cadê a preposição? Não tem o de aí. Tem sim. O de, mas este é o quê? Deste. Então, se a gente desmembrar, é porque houve uma contração. Mas a preposição, ela está ali, ó. Lembro-me muito bem de mais deste cão. Então, a preposição, ela está presente ali de forma contraída. Última questão para a gente finalizar. Observe, nos períodos a seguir, a regência dos verbos e dos nomes. Os funcionários procederam à contagem dos pontos. Falei desse verbo, eu acho que na primeira questão, se não me engano. Ou segunda. Os funcionários procederam à contagem. Proceder no sentido de dar início a alguma coisa, pede a preposição. Mentor, e esse aí é uma preposição? Vamos analisar? Os funcionários procederam à contagem. Contagem é uma palavra feminina? Sim, né? Se eu tenho uma preposição aí e se eu tenho essa palavra aí feminina, eu deveria ter, para marcar a presença da preposição, a crase. Então, os funcionários procederam à acraseado contagem dos pontos, motivo pelo qual a assertiva 1 está errada. A decisão de Ana implicava em prejuízos futuros? Errado. A decisão de Ana implicava prejuízos futuros. O verbo implicar, no sentido de acarretar, não pede a preposição em. 3. Seu comportamento é incompatível com o ambiente escolar. Bom, o que é incompatível? É incompatível com alguma coisa. Aqui a gente tem uma assertiva correta. Eva prefere ficar em casa, olha que maravilha, a ir a um show. Muito bom. Aqui a gente tem 3 passagens, né? Duas, na verdade, 2 verbos aqui com os quais a gente trabalhou durante a nossa teoria. Olha só, o verbo preferir e o verbo ir. E foram utilizados de forma correta. Eva prefere ficar em casa a alguma coisa. E aí, esse alguma coisa, ele usou o verbo ir e depois utilizou corretamente a preposição a, porque a gente aprendeu que você não vai na, você vai a alguma coisa. E aí ele escreveu: Eva prefere ficar em casa a ir a um show.
Olha só a preposição do verbo ir, aí, preposição a, empregada aí de forma correta. Então a 4 ela está correta. E a 5, todos aspiram à liberdade de expressão. Muito bom aqui também. Aspirar, vocês vão se lembrar aí da moça que aspirava ao cargo policial, que ela apareceu pensando no cargo policial no início da aula teórica. Aspirar no sentido de almejar, de ter como objetivo, pede a preposição a. E se eu tenho a preposição a e tenho uma palavra aqui feminina fazendo essa correlação aqui, né? Lembrando que no singular aqui também a preposição, a gente vai poder fazer essa contração. Por que eu falo do singular? Porque aqui, ó, se eu tivesse todos aspiram a liberdades, se eu tenho nos plural, que agora não é o assunto ainda de crase, aí não poderia existir esse acento grave marcando a crase aí. Mas como a gente tem aqui o singular com o singular, a gente vai poder utilizar essa crase. A gente vai ter a preposição que vai se juntar aqui a uma palavra feminina que foi utilizado um artigo antes dessa palavra. Então, para juntar esse artigo, na verdade, essa preposição com o artigo, eu vou juntar aqui e vou colocar o meu acento grave formador de crase. Então, a gente vai ter aqui gabarito 3, 4 e 5. Só repetindo aqui, seu comportamento está incompatível com o ambiente escolar, certo? Que é compatível com alguma coisa. A 4, ela prefere ficar em casa a ir a um show, preferir algo a outro e ir a algum lugar. E a 5, a gente tem todos aspiram, almejam, objetivo, a liberdade de expressão. Nesse caso, a gente vai colocar a preposição. Por que, mentor? Esse aspirar aí, sem a preposição, vai ter o quê? Sentido de cheirar, inalar, de sucção, no sentido de aspirar o pó ali de casa, né, com aspirador. Enfim, a gente finaliza aqui a nossa correção das questões. Espero aí que tenha, de alguma forma, contribuído no aprendizado dos senhores, na caminhada. E vamos seguir aí juntos até o fim. Forte abraço, até o próximo.